Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Banco de Dados. E na aula de hoje a gente vai estudar dois tipos de fragmento de código que a gente pode tanto armazenar, né, especificar no catálogo do banco de dados, como executar, né, dentro do SGBD, do Sistema Gerenciador de Banco de Dados, né? A gente vai então estudar a história, os procedimentos armazenados, Storage Procedure e as funções. Há uma terceira classe de fragmento de código, que são os gatilhos, que a gente vai ver no capítulo que a gente for estudar restrições de integridade. Então, por enquanto, a gente só vai estudar os procedimentos armazenados e as funções, tá certo? Bom, então, uma storage procedure ou um procedimento armazenado é um pedaço de código, né? Eu não quero afirmar que é um aplicativo, ou porque isso pode impactar na definir toda uma aplicação dentro de um banco de dados como Storage Procedures, né? Pode impactar muito negativamente a performance do sistema de banco de dados. Então a ideia é usar esse recurso com parcimônia, tá certo? Então o Storage Procedure é um pedaço de código, né? Como eu falei, que é armazenado no próprio banco de dados, né? A sua execução é gerenciada pelo SGBD, tá certo? E o pedaço de código, o Storage Procedure, desculpa, ele se caracteriza por que pode ter parâmetros de entrada e de saída, tá certo? Então aqui, quando eu falar de Storage Procedure, eu posso especificar que ele vai ter parâmetros de entrada e de saída ou não. Não é obrigatório, diferentemente do caso de funções que a gente vai ver que ela tem que ter sempre uma saída, né? Bom, a sintaxe para a gente criar um procedimento armazenado, tá certo? No caso do SQL Server é muito semelhante também no Postgres, no Oracle. Bom, create, né? Então posso também alterar um procedimento armazenado, né? Procedure, tá certo? Posso especificar o nome do esquema, né, do procedure que eu estou criando, né, para atrelar aquele esquema. Vou ter uma opção aqui de esquema bind, né, vou já falar para vocês, então posso atrelar, tá certo? Vou especificar o nome do procedimento, tá certo? Eu posso usar esse recurso de número para agrupar vários procedimentos armazenados com o mesmo nome, só alterando o nome. Eu vou falar isso um pouco mais na frente, tá certo? E vou falar, né? Vou falar um pouco para vocês a história de quando eu vou definir um esquema de um parâmetro de entrada, tá certo? Eu tenho que especificar aqui o nome do parâmetro, começo o nome do parâmetro com arroba e aí o nome do parâmetro, tá certo? E especifico um tipo de dados para ele, tá certo? Posso, se o parâmetro for de entrada, eu só faço isso. Se o parâmetro for de saída, né, eu tenho que associar ao nome do parâmetro, o data type dele, que ele é do tipo output, que é saída, tá certo? Bom, tem as opções que eu vou já falar de read-only, tá certo? E esse Wave Procedure Options, né, que eu vou já falar que é o esquema bind, encryption, tá certo? Esse storage procedure, né, esse procedimento armazenado, ele pode ser definido, né, no caso de replicação, quer dizer que se eu disparar um storage procedure para uma tabela, eu vou disparar também automaticamente para a réplica dela. E depois a parte principal, que é o as, eu vou especificar dentro de um begin end, tá certo? Um pedaço de código que no caso do SQL Server a gente usa a linguagem Transact SQL, que é uma linguagem muito simples de vocês utilizarem, não se preocupe com isso, tá certo? E eu posso também usar linguagem, no caso do SQL Server, tá certo? Linguagem nativa do .NET lá da Microsoft, do Windows, tá certo? Mas para isso ele tem que deixar isso claro, né, na definição. Então a linguagem padrão para definir esses pedaços de código dentro do SQL Server é o Transact SQL. Bom, então quando eu for definir o nome do procedimento, tá certo?
aqui uma sugestão é evitar começar pelo prefixo SP underscore. Por quê? Porque o SQL Server vem com uma série de procedimentos armazenados, padrões nativos dele. E todos esses procedimentos começam com SP underscore alguma coisa. Então, existe a indicação na documentação do SQL Server de evitar começar o nome de um procedimento armazenado com SP underscore, tá certo? Bom, aquilo que eu falei, né? Eu posso ter um grupo de storage procedures com o mesmo nome, né? E eu vou usar, né, o parâmetro número, né? Number, para diferenciar os vários procedimentos, tá certo? Isso pode ser interessante que, por exemplo, se eu for remover, né, eu quero remover todos os códigos daqueles procedimentos que têm o mesmo nome. Então, basta eu dar um drop, eu vou remover todos os procedimentos com um único comando, tá certo? Qual seria a vantagem de usar essa característica, vários procedimentos com o mesmo nome? É que você quer criar um grupo de procedimentos associado a uma determinada aplicação ou um determinado grupo de tabelas, tá certo? E aí você sabe que se der algum problema, você sabe quais são os procedimentos associados àquelas tabelas ou àquela aplicação, tá certo? E aí eu vou diferenciar os vários procedimentos, né, os vários pedaços de código através do parâmetro number. Bom, quando eu vou definir os parâmetros, né, então eu posso definir parâmetro de entrada ou de saída, tá certo? Quando eu usar a opção de varying, né, de variação, essa a propriedade, né, é aplicada a parâmetros de saída que são cursores, né? Esse conceito de cursores é o próximo capítulo que a gente vai estudar, que a gente vai estudar acesso a banco de dados através de aplicativos, né? E um conceito importante nessa parte são os cursores, né? Então, eu posso definir um procedimento armazenado que tem como parâmetros de saída cursores, tá certo? Que podem ser usados, esses cursores podem ser usados por outro procedimento armazenado, tá certo? Então, a ideia aqui é especificar que o parâmetro de saída, tá certo? É um conjunto de tuplas e que o resultado pode variar a cada execução do procedimento. Já que a saída é um conjunto de tuplas, né? Então, dependendo dos dados armazenados na tabela, esse parâmetro de saída pode estar variando a cada execução do procedimento. Por isso que ele chama essa propriedade de vary, tá certo? Quando eu colocar a opção igual a default, tá certo? Eu vou especificar um valor default para um parâmetro de entrada, tá certo? Então, eu permito que o parâmetro de entrada não seja fornecido quando o procedimento é disparado. Nesse caso, eu defino o parâmetro de entrada, não é obrigatório eu definir o parâmetro de entrada, e se não for especificado, eu coloco um valor default que, se o usuário esqueceu de especificar o parâmetro de entrada, ele vai pegar esse valor default, tá certo? Bom, quando eu uso a opção output, como eu comentei, especifico um parâmetro de saída, tá certo? Que pode ser utilizado por outro procedimento ou aplicação que chama o procedimento, tá certo? Como parâmetro de saída. Então, esse parâmetro de saída pode ser, por exemplo, um escalar, mas pode ser um conjunto de tuplas, quando esse parâmetro é um cursor, tá certo? Mas eu tenho que usar, nesse caso, a opção de vary, tá certo? O read-only especifica que o conteúdo do parâmetro aqui é relativo ao parâmetro de entrada, tá certo? Então, aqui especifica que o conteúdo do parâmetro de entrada, tá certo? Então, deve ficar claro isso, não pode ser modificado dentro do código de procedimento. Ou seja, quando eu digo que o procedimento de entrada é read-only, tá certo? Significa o quê? Que em nenhum momento eu posso alterar o conteúdo desse parâmetro de entrada. Ele fica, é uma garantia que não há alteração dentro do código do valor do parâmetro de entrada, certo? Bom, e as opções do procedimento, né? O encryption, onde a definição do procedimento é criptografada, né? Recompile
garante que o quê? Que sempre que o procedimento é disparado, um novo plano de execução vai ser gerado, tá certo? Não há armazenamento no buffer do plano de execução desse procedimento. Então, vocês vão ver que dentro do pedaço de código sempre vai haver uma consulta SQL. Então, quando eu falo recompile, é que sempre que eu for disparar aquele procedimento, o plano de execução da consulta ou das consultas dentro do procedimento armazenado vai ser gerado novamente. Então, garanto que eu vou ter sempre um plano eficiente que está sempre sendo gerado no momento da execução. Bom, e quando eu tenho a opção Set Clause As, tá certo? Eu vou especificar parâmetros de segurança para executar o procedimento, tá certo? Por exemplo, posso especificar quem pode disparar, né? O ambiente de execução, etc. Então, são parâmetros de segurança para executar o procedimento. Porque é perigoso você não especificar esses parâmetros de segurança, porque qualquer pessoa vai poder disparar, tá certo? E aí, o que é que acontece? Eu vou ter acesso, se, por exemplo, o procedimento armazenado permite alterar valores de uma tabela, valores da tabela vão ser alterados. Bom, for replication, a opção for replication, o procedimento só pode ser disparado durante o processo de replicação. E o corpo do procedimento, como eu já falei, a linguagem é o Transact SQL, tá certo? Mas eu posso usar uma linguagem, né, como eu falei, do .NET, a linguagem de programação do .NET, e aí eu tenho que especificar que aquele procedimento vai ter uma propriedade CLR, tá certo? Que é o Common Language Runtime. Então, por exemplo, eu posso especificar, no caso do SQL7, um Storage Procedure em C#. Bom, então um exemplo aqui de um procedimento, né, de uma Stored Procedure. Então, eu quero um procedimento que imprima a média salarial, tá certo, da filial, que a filial é passada como parâmetro de entrada. Então, quando eu for chamar o procedimento, tá certo, eu vou passar como parâmetro de entrada o código da filial. Então, aqui é a definição do meu procedimento, tá certo? Então, aqui eu vou create procedure, tá certo? O nome do procedimento. Estou dizendo que esse procedimento tem como parâmetro de entrada code field, então quando eu vou definir o nome do parâmetro de entrada, eu tenho que ter o arroba, obrigatoriamente, e estou dizendo que esse parâmetro de entrada é do tipo small int, tá certo? E aí eu vou definir o que? O corpo, né? O pedaço de código mesmo do meu procedimento armazenado. Aqui eu estou definindo, declarando uma variável média. Então, a declaração de variável dentro do Transact SQL sempre começa por arroba. Então, estou dizendo que essa variável média é do tipo decimal com 10 posições, onde dessas 10 posições, duas são casas decimais. E aí eu tenho aqui, né, uma consulta, como eu falei para vocês, sempre no procedimento, numa função, a gente vai ter consultas SQL. Por isso que é tão importante aprender consulta SQL, tá certo? Então, aqui eu tenho uma consulta. Desculpa, só um instantinho. Então, aqui eu tenho a consulta, onde essa consulta está acessando a média salarial, tá certo? Está retornando, desculpa, a média salarial de vendedores, tá certo? Da filial que eu passei como parâmetro. Olha aqui, ó. Então, aqui a variável code field, que é o meu parâmetro de entrada que eu defini aqui no início do meu procedimento, tá certo? E aqui, na projeção, eu estou dizendo o quê? Que o resultado da média salarial dessa filial, né, que eu passei como parâmetro de entrada, vai ser atribuída à variável média, tá certo? Que eu esqueci de comentar aqui não, eu tinha comentado, desculpa. Aqui eu estou declarando a variável média, tá certo? Então, o resultado da média salarial, né, da filial que eu passei como parâmetro de entrada, vai ser atribuído a quem? A variável média, tá certo? Bom, aí eu vou o que? Nesse procedimento, ele vai imprimir, né, na tela a média salarial da filial, tá certo?
depois ele imprime quem? O código da filial, tá certo? E depois quem? A média salarial. Então, cada linha vai ter, na linha de saída do resultado da execução desse procedimento vai ser média salarial da filial, aí o código da filial, tá certo? E a média, o valor da média dessa filial, tá certo? Bom, como é que eu posso executar esse procedimento? Então, é o comando exec, tá certo? Call média salarial, nome do procedimento, call média sal fill, tá certo? E aqui é quem? O meu parâmetro de entrada. Se eu executar, tá certo? Esse procedimento ele vai ter como resultado aquela linha lá, dizendo média salarial da filial, aí aparece depois o código da filial e depois essa média, tá certo? Aqui é importante deixar claro que eu posso, dentro de um outro procedimento, disparar esse procedimento, tá certo? Então, posso ter procedimentos chamando procedimento. Eu tenho um alinhamento de procedimentos, tá certo? Então, aqui, nesse desafio, é exatamente o que eu vou pedir para vocês, ó. Então, vou pedir para vocês criarem um procedimento P, né? Que passa como parâmetro, como parâmetro de saída o parâmetro ou a média salarial da filial. Está meio confuso, mas deixa eu explicar para vocês. Então, o procedimento P ele vai retornar a média salarial da filial, tá certo? E o parâmetro de entrada, tá certo? É o código da filial. Então, o código vai ser semelhante a esse código que eu mostrei aqui para vocês, tá certo? Bom, mas aí o desafio é o seguinte: depois vocês vão criar um procedimento pelinha, tá certo? Que tem como parâmetro de entrada o código da filial. Então vou ter aqui um código da filial. Então, semelhante ao procedimento P, o parâmetro de entrada é o código da filial, tá certo? Só que pelinha vai chamar vai executar o procedimento P, que é esse que vocês vão definir anteriormente, para que seja calculada a média salarial dessa filial, tá certo? E aí o Pelinha vai retornar como parâmetro de saída a média salarial calculada. Então aqui o meu procedimento Pelinha já vai ter um parâmetro de saída, tá certo? Então a ideia é que Pelinha dispara P, tá certo? Para calcular a média salarial do parâmetro de entrada de Pelinha, tá certo? E Pelinha vai retornar como parâmetro de saída a média salarial calculada, tá certo? Então esse é o desafio. Bom, e aí a segunda categoria de pedaço de código que a gente vai estudar nessa aula são as funções, tá certo? Então, funções são pedaços de códigos também, do mesmo jeito que storage procedures, tá certo? Vão ser armazenados no banco de dados, a execução gerenciada pelo SGBD e devem possuir parâmetros de retorno. Então, vejam aqui que eu tenho, como eu havia mencionado anteriormente, que numa função eu tenho que sempre ter um parâmetro de saída, tá certo? Eu posso ter parâmetro de entrada, como também não posso, eu não preciso passar um parâmetro de entrada, tá certo? Mas necessariamente a função tem que retornar algo, diferentemente lá da Storage Procedure, tá certo? Bom, no SQL Server, tá certo? Eu posso ter também dois tipos de funções, né? Que retornam escalar, né? E que retornam uma tabela. Vocês lembrem que na Storage Procedure eu posso também retornar uma tabela, né? Que seria na realidade um cursor a saída, mas eu tenho que usar a opção de varying lá, tá certo? Então aqui também, no caso do SQL, das funções, eu posso retornar um escalar, por exemplo, vai retornar a média salarial ou o cômputo da média a média final do aluno numa determinada disciplina, assim por diante. Mas também posso retornar uma tabela. Bom, a sintaxe para quando a gente vai retornar, a função vai retornar um escalar, tá certo? Então eu vou lá, create
function, eu posso naturalmente manter essa função, dar um alter function, tá certo? Usar a ideia do esquema bind, usar o nome do esquema, tá certo? Aí defino o nome da função, tá certo? Aí vou especificar dentro de parênteses, tá certo? Se tiver um parâmetro de entrada, tá certo? Então vou dizer qual é o nome do parâmetro, começando o nome do parâmetro com arroba, tá certo? E especifico o tipo de dados desse parâmetro de entrada, tá certo? Aí eu tenho as mesmas opções. Se não for passado um parâmetro de entrada, eu posso botar um default, tá certo? Igual a 9, sei lá, ou 99. Read only, que é a mesma coisa do Stored Procedures. Se eu defino como read only, a gente não consegue alterar o conteúdo do parâmetro de entrada, que é uma segurança a mais para que teu código não sofra nenhuma interferência durante a execução dele. É o teu parâmetro de entrada, desculpa. Bom, e aí aqui eu tenho que definir sempre na função, tá certo? Returns, aí o tipo de dados que eu vou estar retornando, tá certo? Então deixa eu só despoluir aqui um pouco. Então, na função, eu posso definir um parâmetro de entrada, tá certo? Aqui, começando com esse parênteses, tá certo? E fechando com esse parênteses, onde eu tenho o nome do parâmetro de entrada, começando com arroba, e o tipo de dados e algumas características. Eu posso botar um valor default para ele e vou dizer se ele é read-only, tá certo? Bom, se eu não quiser passar nenhum parâmetro de entrada, eu abro parênteses e fecho parênteses, não tem problema. Mas é obrigatório usar o que? Returns, né? E definir o que? O tipo de dados que vai ser retornado. Se vai ser um inteiro, um varchar, assim por diante, tá certo? Aí eu posso definir aqui algumas opções da função, vou já mostrar para vocês. Aí defino o corpo da função, né, o pedaço de código da função. Então, aí tem um begin, né, como na story procedure, e um end, para marcar o início e o final da função, tá certo? Aí eu coloco o corpo da função e coloco o return, tá certo? E o valor que vai ser retornado, tá certo? Qual o escalar que vai ser retornado, tá certo? Eu posso, inclusive, botar return, um parâmetro que eu defini, tá certo? Com declare, e aí, mas esse tipo aí tem que ser um escalar. Bom, quando eu vou retornar uma tabela, tá certo? Basicamente, o que vai modificar com relação ao retorno do escalar é que eu vou botar aqui returns table, tá certo? Tem essa forma de que eu vou botar returns table, tá certo? Tem algumas propriedades da função, e aí eu vou ter aqui o corpo da função, que pode ser uma consulta SQL, e boto só o return, tá certo? E aí o return vai retornar o quê? O resultado da consulta SQL que está no corpo da função, tá certo? Mas eu posso povoar uma função, uma tabela resultado, que é um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Bom, as opções da função schema bind, encryption, eu posso colocar também with returns null, né, on null input, ou seja, eu especifico um parâmetro de entrada, não especifico nenhum default para ele e o usuário não coloca o parâmetro de entrada, tá certo? Se ele não coloca nenhum parâmetro de entrada, para não dar erro na função, eu coloco o que? Returns null. A função vai retornar um null. Porque se eu especificar um parâmetro de entrada e o usuário não passar, não especificar returns null, on null input ou o igual a default, então a execução da função vai dar erro, tá certo? E tenho a opção lá, Execute as Clause. Bom, então aqui eu tenho um exemplo de uma função. Então essa função aqui, ó, create function medsal filial, ou seja, o nome da função é medsal filial, tá certo? Aqui eu estou especificando um parâmetro de entrada. Esse parâmetro de entrada é do tipo inteiro e o nome do parâmetro é
arroba codefluent, tá certo? E essa função vai retornar o quê? Uma tabela. E eu estou dizendo aqui qual é o nome da tabela que ela vai retornar, tá certo? Bom, essa tabela vai ter esses dois atributos, a tabela resultado, o código da filial do tipo inteiro e média salarial vai ser do tipo decimal com 10 posições, dessas 10, duas vão ser casas decimais. E aí eu vou definir aqui, ó, o corpo da função, tá certo? Então aqui eu estou definindo o corpo da função, começando com begin e terminando com esse end aqui embaixo, tá certo? Bom, aqui eu não precisaria criar essa variável, mas estou criando aqui só para mostrar como é a declaração de variável. Então, declare arroba código filial, né, underscore filial, quer dizer, arroba código, arroba código, underscore filial, que é do tipo inteiro, tá certo? E aí eu estou fazendo uma atribuição a essa variável que eu declarei agora, com base em quê? No parâmetro de retorno. De retorno não, desculpa, de entrada. Então, mesmo que eu tivesse colocado nas opções do parâmetro de saída, de entrada, desculpa, read only, como eu estou atribuindo uma variável interna do meu programa, aí eu posso alterar esse valor. Então, esse é o perigo de fazer esse tipo de atribuição. Bom, nessa minha função, o objetivo dela é o seguinte: ó, se o usuário passar como código com parâmetro de entrada 99, código da filial, a função vai entender o quê? Que ele vai calcular a média salarial, né, de todas as filiais e mostrar isso como resultado, né? Onde a tabela resultado vai ter os atributos o código da filial e a média salarial dessa filial, tá certo? Então, se o código da filial vai ser igual a 99, então aqui eu vou colocar insert int a tabela resultado, arroba tab results, tá certo? E aí eu tenho uma consulta que vai ser atribuída a essa tabela resultado. Então vou botar select code field AVG salário from vendedores group by code field, tá certo? Então para cada código de filial vai ter lá a média salarial dela. Bom, caso contrário, se o código da filial não for 99, tá certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a média salarial só daquela filial que eu estou passando como parâmetro de entrada, tá certo? Então vocês vejam que agora aqui na minha consulta eu vou ter um having, onde a condição do having vai ser o code field, né? Ou seja, só vou mostrar o resultado do cálculo da média salarial, onde eu estou agrupando para o code field, deixa que o code field seja igual ao quê? Arroba código filial. Só que como aqui no início eu atribuí o parâmetro de entrada a esse parâmetro código filial, então eu estou amarrando essa média salarial a código filial que eu passei com parâmetro de entrada. E aqui eu estou dizendo, ó, retorne essa tabela resultado, tab results, tá certo? E aí termino a função. Bom, naturalmente aqui poderia ter feito tratamento de erros se não existisse a filial que foi passada como parâmetro de entrada, tá certo? E aí eu não fiz. Na realidade, do jeito que está aqui, tá certo? Se eu passar um parâmetro de entrada, um código filial que não existe, essa consulta aqui vai retornar vazia e ele vai passar o quê? Uma tabela vazia. Então, seria interessante passar uma mensagem dizendo que aquela filial não existiria, né, na tabela. Então, no banco de dados. Então, seria interessante o usuário saber porque retornou vazio, porque foi passado como parâmetro de entrada um código de filial que não existe no banco de dados. Tá certo? Bom, aí como é que eu posso usar, disparar essa função? Então, por exemplo, eu posso, aqui no caso aqui dessa primeira consulta, ó, select asterisk from. Então, no from eu estou chamando quem? A minha função. E estou passando como parâmetro aqui nessa primeira consulta 99. Ou seja, o resultado dessa primeira consulta vai retornar o quê? Código da filial e a média salarial dessa filial. E isso para todas as filiais da minha empresa. Tá certo? Já nesse caso aqui da segunda consulta, só vai retornar o quê?
o código da filial, código da filial e a média salarial da filial com código igual a 1, tá certo? Então, eu pude colocar a função na cláusula from, por quê? Porque a função retorna uma tabela. Então, eu posso usar a função na cláusula from. E aí eu posso usar função, quando ela retorna escalar, eu posso usar lá na projeção, logo após o select, posso usar na cláusula where, tá certo? Posso usar na cláusula having, tá certo? Então, quando a função é escalar, eu tenho mais facilidade, mobilidade de onde colocar a função. Quando ela retorna a tabela, eu posso botar no from, tá certo? E dependendo do having, né, eu posso usar lá no having também, mas vai depender muito da situação, tá certo? Porque eu posso ter uma subconsulta que trabalha com essa função. Bom, então eu queria que vocês fizessem mais esses dois desafios, tá certo? Então, especificar uma história procedure no SQL Server que gera um relatório com premiação dada a vendedores por vendas efetuadas, tá certo? Então, a ideia é o seguinte, na Story Procedures, né, vai mostrar o quê? Um prêmio de R$ 100 por venda efetuada, tá certo? E o total do prêmio não pode ser maior do que o salário do vendedor. Então, nesse relatório deve aparecer o nome do vendedor, né, o nome da filial de lotação dele e o valor da premiação. E o valor dessa premiação não pode ser maior do que o salário dele. Então, o limite da premiação é o salário dele, tá certo? Bom, e o outro desafio é especificar uma função que, dado o código do item e a matrícula do vendedor, retorna o nome do item, o nome do vendedor e a quantidade vendida por ele do item fornecido, né, do código de item fornecido. E aí eu quero também aqui, nesse caso, que vocês especifiquem uma consulta que utiliza a função acima para retornar seu resultado, tá certo? Então aqui, ó, então, dado o código do item e a matrícula do vendedor, eu vou retornar o nome do item, o nome do vendedor e a quantidade vendida por ele e do item fornecido. Tá certo? Bom, e aí esse desafio aqui, né, desse slide 229, eu alterei os slides, vou até já postar uma nova versão. Eu quero que vocês me entreguem até a próxima segunda, né? Eu vou colocar isso no SIGA, também um prazo de entrega, para justificar a presença de vocês, tá certo? Bom, vamos encerrar por aqui essa aula, e na próxima aula a gente já começa o capítulo 6 do nosso programa, que a gente vai estudar o acesso a banco de dados via programas aplicativos, tá certo? Então, até a próxima aula, né? E vou postar lá no SIGA a data de entrega do desafio desse slide e vou postar a nova versão dos slides lá no Google Drive, tá ok? Um abraço a todos e cuidem-se.